Colossenses 1, nós vamos ler a partir do versículo 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Isso, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós sempre temos um objetivo em mente. Pelo menos é assim que nós deveríamos agir. Se nós não temos um objetivo claro em mente, se nós simplesmente agimos por impulso e de forma aleatória, nós estamos vivendo a vida de forma completamente errada. Mas vamos imaginar que, de fato, estamos vivendo a vida de forma correta. Tudo aquilo que nós fazemos porque nós queremos atingir algum objetivo. Isso quer dizer que, no mínimo, nós ficaríamos extremamente chateados com qualquer pessoa que nos impedisse de atingir o objetivo em direção ao qual nós estamos trabalhando. Nós estamos fazendo tudo para um objetivo e qualquer pessoa que se intrometer na nossa frente, que se colocar entre nós e o nosso objetivo, nós vamos ficar chateados com essa pessoa. Deus também é assim. Tudo aquilo que Deus faz porque Ele tem um objetivo em mente. Deus não age de forma aleatória. Deus não age por impulso. Deus age conforme o seu próprio plano, para atingir os seus próprios objetivos. E nós poderíamos dizer que Deus fica muito mais do que chateado com qualquer pessoa que, em vão, se coloca entre ele e os objetivos que ele pretende atingir. Na última pregação em Colossenses, desculpa, eu estou com uma certa tosse aqui. Na última pregação que nós fizemos em Colossenses, nós vimos que o objetivo de Deus é que o seu Filho, Jesus Cristo, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas. Tanto na criação de todas as coisas, quanto na sustentação de todas as coisas, como também na restauração de todas as coisas. A antiga criação, ela é restaurada na nova por meio da morte de Jesus, pela qual Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as celestiais quanto as terrenas. É isso que nos diz o versículo 20. Em Jesus e pela sua morte, Deus reconciliou consigo todas as coisas, até mesmo você. Isso é, se é que de fato você crê no Evangelho. Se você crê no Evangelho, você também foi reconciliado com Deus. Sendo que você também foi reconciliado por Deus e com Ele, e feito participante da nova criação renovada, você não deve se afastar do objetivo traçado por Deus quando Ele quis te reconciliar consigo mesmo. Você não deve se colocar entre Deus e o objetivo pelo qual Ele te reconciliou consigo mesmo. Porque se você fizer isso, se você se interpor entre Deus e o seu objetivo, se você se afastar do objetivo pelo qual Deus te reconciliou com Ele mesmo, a gente pode dizer que Deus vai ficar muito mais do que chateado com você. Da mesma forma que você fica irado contra aqueles que se colocam entre você e o seu objetivo, Deus também fica irado contra aqueles que se colocam entre Ele e o objetivo dele. Mas qual é o objetivo para o qual Deus te reconciliou consigo mesmo?
O objetivo é simples. Nós lemos aqui nesses versículos. O objetivo é que você seja apresentado diante dele, diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. Esse é o objetivo de Deus. Foi por isso que Deus te reconciliou consigo mesmo, para que ele possa te apresentar diante dele mesmo, santo, inculpável e irrepreensível. Isso quer dizer que você deve viver de modo santo, inculpável e irrepreensível, já agora neste mundo. Porque do contrário, você vai estar se afastando do objetivo de Deus. Do contrário, você vai estar se colocando entre Deus e o objetivo dele. Você deve viver de modo santo, inculpável e irrepreensível, exatamente porque foi para isso que Deus te reconciliou com Ele mesmo, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Agora, como é que você vai viver esse objetivo de Deus? Como é que você vai alcançar já aqui neste mundo esse objetivo de Deus? Como você vai conseguir viver à altura do objetivo de Deus na reconciliação? Você não se afastará do objetivo de Deus para o qual Ele te reconciliou consigo mesmo, na medida em que você não se afastar da esperança que existe no Evangelho, da esperança que Deus te deu no Evangelho. Que nós temos esses 3 versículos aqui, os versículos 21, 22 e 23, é uma exortação para que os crentes colossenses e nós perseveremos na fé. Para que nós perseveremos crendo em Jesus. Para que nós não permitamos que nada, nem ninguém, nos remova do alicerce e da firmeza espiritual que nós temos em Jesus. Para que nós não deixemos que nenhum engano, nem nenhuma circunstância adversa nos afaste do Evangelho e da esperança que está fundamentada no Evangelho. É para isso que você está aqui nessa noite, é para isso que você veio aqui nessa noite, para ouvir o Espírito Santo te ordenando o seguinte: não te afaste do objetivo de Deus na tua reconciliação com Ele, não te afastando da esperança que Ele te deu no Evangelho. Paulo começa o versículo 21 dizendo: a vós também. Mas a vós também o quê? Exatamente. A vós também Deus se reconciliou consigo mesmo, por meio do seu sangue, por meio do sangue que o seu Filho amado Jesus derramou na cruz. Nós vimos na semana passada como os versos 15 até o 20, eles são grandemente teológicos, altamente teológicos e profundos. Eles apresentam uma cristologia, um estudo da pessoa de Cristo grandemente desenvolvida e absolutamente gloriosa. São passagens como essa aqui, Colossenses 1, do 15 ao 20, que jogam por terra certas teorias conspiratórias que existem por aí. Essas teorias conspiratórias, elas dizem que a igreja, nos primeiros séculos, não tinha uma cristologia desenvolvida. A igreja, nos primeiros séculos, não tinha uma visão grandiosa acerca de quem Jesus era. Essas teorias conspiratórias dizem que, para a igreja primitiva, Jesus era apenas um homem. Um homem santo, um profeta, um mestre, mas nada mais do que isso. Jesus era apenas um homem. Essas teorias conspiratórias, ensinadas por eruditos descrentes e popularizadas por autores como Dan Brown, que escreveu o livro Código da Vinci. Quantos aqui leram o livro, ou pelo menos viram o filme Código da Vinci? Né? Naquele filme ali, qual é a teoria por trás daquele filme? Que Jesus nunca foi divino, era um mero homem. E quem é que forçou que a igreja cresce que Jesus era divino? Constantino.
Foi Constantino, o primeiro imperador romano que afirmou ter se convertido ao cristianismo, ter se convertido a Jesus. Até onde, de fato, ele se converteu ou não, a gente não pode saber, mas pelo menos ele disse, a partir de agora eu sou cristão. Essas teorias conspiratórias dizem que até que Constantino forçasse a igreja a crer que Jesus de fato era divino, que Jesus era Deus, para a igreja, Jesus era apenas um homem. Essas passagens aqui destroem essa teoria conspiratória. Porque Colossenses 1, do 15 ao 20, não foi escrito na época de Constantino. Não, foi escrito no primeiro século. Foi escrito provavelmente entre o final dos anos 50 do primeiro século e início dos anos 60, enquanto Paulo estava lá preso em Roma. Quer dizer, então não é verdade que para a igreja primitiva Jesus era um mero homem. Não. Para a igreja primitiva Jesus era tudo isso aqui que a gente viu na semana passada. O primogênito de toda a criação, ou seja, o herdeiro de toda a criação. Aquele em quem nele todas as coisas foram criadas, por ele e para ele. Aquele que sustenta todas as coisas e aquele que restaura todas as coisas. A absoluta supremacia de Jesus, o Filho de Deus, se mostra então na criação. Nele foram criadas todas as coisas, por ele e para ele. Se mostra na sustentação de todas as coisas e se mostra na reconciliação de todas as coisas com Deus. E os colossenses, eles não estão fora do escopo da supremacia de Jesus. Eles não estão fora do guarda-chuva que é a supremacia de Jesus. Não, eles fazem parte da criação, então Jesus é supremo sobre eles também. E é por isso que eles foram reconciliados com Deus. E por isso que Paulo então começa o versículo 21 dizendo, a vós também. Quer dizer, Deus, por meio de Jesus, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, e a vós também. A vós também Deus reconciliou consigo mesmo, por meio do sangue que Jesus derramou na cruz. Mas Paulo ele tem uns certos costumes. E um dos costumes de Paulo é que, antes de falar daquilo que Deus fez a favor dos seus leitores, Paulo sempre gosta de relembrar a eles o estado de miséria no qual eles se encontravam. Por exemplo, em Efésios 2. Efésios 2 começa dizendo que Deus os vivificou, mas aí Paulo volta no tempo. Ele diz, vocês que antes estavam mortos em ofensas e pecados, e assim por diante, andavam segundo o príncipe deste mundo, segundo a potestade do ar, e assim por diante. Quer dizer, ele começa dizendo o que Deus fez, daí ele volta no tempo, expõe a miséria espiritual ao qual os seus leitores estavam sujeitos antes, e então depois volta de novo a tratar da salvação. E é exatamente isso que Paulo faz aqui também. A vós também Deus reconciliou. Daí ele continua no versículo 21, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. No outro tempo, anteriormente, antes que Epáfras tivesse chegado a Colossos, porque vocês se lembram que a igreja de Colossos ela não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por Epáfras. Paulo estava lá em Éfeso, ele passou 3 anos lá ensinando na escola de Tirano, e enquanto ele ensinava, as pessoas que estavam sendo ensinadas por Paulo, elas eram enviadas por Paulo às cidades vizinhas, para que eles pregassem o evangelho. E foi nessa que Epáfras chegou a Colossos e começou a pregar. Então,
O fundador da igreja de Colossos é Epáfras. Noutro tempo, antes que Epáfras tivesse chegado a Colossos e pregado lá o Evangelho, noutro tempo, antes que eles tivessem ouvido falar acerca do Evangelho e de Jesus Cristo, antes disso, Paulo diz que os colossenses eram estranhos. O que para nós é uma linguagem tanto quanto estranha. Paulo não está dizendo que eles eram pessoas esquisitas, né? Fulano de tal é estranho, né? Um cara esquisito. Não. Paulo não estava dizendo que eles eram esquisitos. Paulo está dizendo que eles eram estranhos a Deus, ou seja, eles estavam separados. Paulo não especifica aqui de quem os colossenses estavam separados, mas obviamente que é Deus. Né? Porque Deus, desde o versículo 15, quem está agindo aqui é Deus. É através de Deus que Jesus cria todas as coisas. É Deus usando Jesus para sustentar todas as coisas. É Deus usando Jesus para restaurar todas as coisas, para reconciliar todas as coisas. Eles estavam separados de Deus. Eles estavam separados de Jesus. Os colossenses, eles tinham sido criados em Jesus, né? Todas as coisas que foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. Eles tinham sido criados segundo a sabedoria e o planejamento de Jesus, por Jesus e para Jesus. E, no entanto, eles estavam separados de Deus e de Jesus. Outrora, eles ainda viviam debaixo do domínio, do império, da jurisdição das trevas satânicas. E a gente até pode pensar o seguinte, bom, eles estavam separados de Deus, não porque eles odiassem a Deus, não porque eles fossem inimigos de Deus, não porque eles fossem pessoas más, não. Eles estavam separados de Deus simplesmente porque eles nunca ouviram falar acerca do Deus de Israel. Eles nunca ouviram falar acerca de Jesus. Eles nunca ouviram falar acerca do Filho de Deus, do Evangelho. É por isso que eles estão separados de Deus. Na verdade, eles são pessoas boas. Eles só são separados de Deus por ignorância. Mas não era esse o caso. Não era esse o caso. Não era o caso de que eles fossem pessoas bem-intencionadas, cujo único defeito seria a sua ignorância acerca de Deus e de Jesus. Longe disso, Paulo afirma que eles eram inimigos de Deus no entendimento. Ou ainda, conforme eu traduzi esse verso, eles eram inimigos de Deus na maneira de pensar, no modo em que eles pensavam. Os colossenses, eles não eram pessoas boas. Eles não eram pessoas bem-intencionadas. Não. Eles eram pessoas más, pessoas malignas, pessoas que eram inimigas de Deus no seu modo de pensar, no modo como pensavam, no modo como raciocinavam, no modo como enxergavam a vida, no modo como interpretavam o mundo. Aqui, Paulo se refere à doutrina que recebe o nome de depravação total, ou, de forma mais precisa, aos efeitos noéticos do pecado. A doutrina da depravação total afirma que não há aspecto no ser humano que não tenha sido tocado e nem corrompido pelo pecado. O homem, no seu todo, foi corrompido pelo pecado. O pecado no homem, se a gente fosse comparar a uma doença, não é a uma pequena infecção que atingiu apenas uma parte do corpo. Por exemplo, eu tô com a minha garganta inflamada. Mas não é o meu corpo inteiro que está inflamado. Não, é só a garganta. Mas o pecado não é
O pecado não é uma inflamação de garganta, não. O pecado é uma inflamação no corpo inteiro. O pecado é uma infecção que atinge todo o corpo. Todas as áreas. Na medicina a gente chama isso de infecção generalizada, né? Normalmente a pessoa desenvolve infecção generalizada quando ela está doente no hospital por alguma razão e ela tem que ficar lá internada há muito tempo, e um hospital é lugar de doenças, né? Ali tem tudo que é doença passando por ali. E daí, de repente, a pessoa, como ela já está fraca pela doença que levou ela ao hospital, ela desenvolve uma infecção que atinge todo o organismo dela, todo o sistema do corpo dela. Assim é o pecado, se a gente for comparar o pecado a uma doença. Não é um probleminha numa partezinha, não, é um problema no todo. Tudo foi tocado, tudo foi pervertido pelo pecado. O pecado fez que tudo em nós fosse corrompido, tudo em nós fosse pervertido e depravado. É por isso que essa doutrina recebe o nome de depravação total. A totalidade do ser humano ficou depravada, inclusive a nossa mente. Inclusive a forma como nós pensamos, inclusive a forma como nós raciocinamos, como nós sentimos, como nós queremos. E é aqui que entram os efeitos noéticos do pecado. Esse noético aqui não vem de Noé, não. Esse noético aqui vem da palavra grega para mente. A palavra grega para mente é nous. Os efeitos noéticos do pecado. Os efeitos do pecado na mente. Ou seja, como é que o pecado governa os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, os nossos sentimentos e a nossa vontade. A palavra grega aqui que está por trás de entendimento é a palavra dianoia. Dianoia. Noia, de novo, vem de nous, mente. É uma palavra, então, que é formada pelo substantivo nous, mente, e por uma preposição. A preposição se juntou a essa palavra, ficou uma palavra apenas, dianoia, que se refere exatamente ao intelecto, à mente, à capacidade de pensar e raciocinar. Agora, nós temos um problema. Nós temos um problema porque na cultura ocidental, que é a cultura na qual nós vivemos e que influencia tudo em nós, a forma como nós pensamos e agimos, na cultura ocidental nós costumamos separar as questões da mente e as questões do coração. Né? Nós dizemos que a mente cuida dos pensamentos, a mente cuida dos raciocínios. Já o coração cuida do quê? Dos sentimentos, das emoções. Mas na linguagem bíblica, mente e coração são palavras sinônimas. Na linguagem bíblica, mente e coração se referem à mesma realidade interna, que controla os nossos pensamentos, os nossos raciocínios e também as nossas emoções, os nossos sentimentos, e inclusive o nosso querer, a nossa vontade. Logo, quando nos evangelhos, Jesus afirma que o que contamina o homem, o que contamina as pessoas, não é aquilo que vem de fora para dentro, mas é aquilo que procede do coração. Jesus está se referindo aos efeitos noéticos do pecado. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Isso é que torna o homem impuro. Eu pulei alguns versículos aqui e, tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido?
Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem o quê? Os maus pensamentos. Né? Coração e mente são sinônimos. É do coração que saem os maus pensamentos. É do coração que saem os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. Jesus está falando aqui dos efeitos noéticos do pecado. Os efeitos do pecado na mente do ser humano. O pecado perverteu de tal forma a nossa mente que, assim como os colossenses, antes de termos sido reconciliados com Deus e feitos participantes da nova criação, antes, tudo que se passava pela nossa mente era distorcido pelo pecado. Tudo que se passava pela nossa mente era regido e governado pelo pecado. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos raciocínios, todos os nossos sentimentos, emoções, toda a nossa vontade, tudo isso sendo regido e governado pelo pecado. Em resumo, assim como os colossenses, outrora nós estávamos separados de Deus. E nós éramos inimigos de Deus na nossa mente, nós éramos inimigos de Deus no nosso coração, nós éramos inimigos de Deus na maneira como pensávamos, raciocinávamos, sentíamos, na maneira em como nós manifestávamos a nossa vontade. Nós éramos inimigos de Deus na forma como nós interpretávamos a vida e o mundo. Este é um outro aspecto da depravação total e dos efeitos noéticos do pecado. O pecado em nós distorce a forma como nós enxergamos o mundo. O pecado em nós distorce a forma como nós interpretamos a vida. É por isso que existe um conflito entre o império das trevas e o reino do Filho amado de Deus. É um conflito de como a vida deve ser enxergada, de como a vida e o mundo devem ser interpretados. Este conflito é um conflito de cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma outra palavra para a filosofia de vida. Todos os filósofos ao longo da história, a preocupação deles era sobre como as pessoas deveriam viver as suas vidas neste mundo. Filosofia não é nada mais do que isso. É a tentativa humana de descobrir como é que as pessoas devem viver neste mundo. É tentar descobrir como este mundo funciona, como nós funcionamos e como é que nós podemos funcionar dentro do mecanismo deste mundo no qual nós estamos inseridos. A cosmovisão daqueles que vivem debaixo do império das trevas, essa forma de enxergar a vida, de interpretar a vida e o mundo, ela em tudo se contrapõe à cosmovisão do Filho de Deus. Jesus também tem uma cosmovisão. E a cosmovisão de Jesus é a única cosmovisão correta. Por quê? Porque Jesus é o Criador de todas as coisas, né? Quer dizer, se a pessoa que criou todas as coisas não tem o direito de dizer como todas as coisas devem funcionar e como a realidade deve ser interpretada e vivida, então ninguém pode fazer isso, né? É prerrogativa do Filho de Deus determinar a única cosmovisão correta. A cosmovisão das pessoas que ainda estão debaixo do domínio do império das trevas, a cosmovisão dessas pessoas em tudo se contrapõe à cosmovisão do Filho amado de Deus. É por isso que o texto diz aqui que os colossenses, outrora, eles eram inimigos de Deus no entendimento, eles eram inimigos de Deus na sua mente.
Porque a forma como eles interpretavam a vida e o mundo, em tudo se contrapunha à forma como Jesus interpreta a vida e o mundo. Paulo descreve esse mesmo conflito na sua carta aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Aqui ele está falando da cosmovisão do domínio das trevas, né? Transgressões e pecados, os quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Eu estou usando aqui a Almeida século XXI, a nossa versão diz, fazendo a vontade da carne e a dos pensamentos. Ou seja, essa mente que é inimiga de Deus, essa realidade interna que nos leva a pensar de forma contrária a Deus, antes nós fazíamos a vontade dessa mente inimiga de Deus. Tudo na nossa mente, tudo na forma como enxergávamos a vida e a realidade, tudo se contrapunha a Deus. Essa nossa realidade interna era inimiga de Deus. E como já deu para perceber, na leitura que eu fiz de Efésios, toda essa nossa realidade interna, que era inimiga de Deus, ela não ficava restrita ao nosso interior. Não. Ela se manifestava de forma externa, através de obras más, através de obras malignas, através do pecado. E é assim que Paulo continua o versículo 21. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. As pessoas demonstravam serem inimigas de Deus, as pessoas demonstram que são inimigas de Deus por causa das suas obras más. Quer dizer, não é que elas demonstram por causa, não. Elas demonstram através das suas obras más. Porque conforme Paulo disse lá em Efésios, todos aqueles que estão debaixo do domínio das trevas fazem a vontade da carne e dos pensamentos, fazem a vontade da carne e da sua mente que está num estado de inimizade com relação a Deus. Todas as nossas obras malignas que antes nós praticávamos, todas elas demonstravam que as nossas mentes, a nossa forma de ver o mundo, de interpretar o mundo, a nossa forma de pensar, agir, a nossa forma de sentir e querer, em tudo se contrapunha a Deus. É por isso que por toda a Escritura aparece o conceito, a ideia de que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Isso é dito por Jesus, mas na verdade esse conceito aparece por toda a Escritura. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. E uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Ou seja, o fruto que se manifesta de forma externa é resultado da realidade interna. Se a árvore, por alguma razão, ela tem alguma enfermidade que é própria das árvores, se aquela árvore é uma árvore má, ela sempre vai produzir frutos defeituosos, frutos que não são apropriados para o consumo humano. Agora, se a árvore é boa, se ela tem uma realidade interna boa, saudável, ela vai produzir frutos bons. A forma como agimos e pensamos diz tudo acerca da forma como como funciona a nossa mente. É por isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Né? O que vai sair das nossas bocas
é aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. Se a nossa mente é inimiga de Deus, as nossas palavras vão ser próprias de pessoas que são inimigas de Deus. Se nós já fomos reconciliados com Deus, as nossas palavras serão próprias de pessoas que foram pacificadas e reconciliadas com Deus. Essa era a miséria espiritual dos colossenses. Essa era a nossa falência espiritual e essa é a decadência espiritual de todas as pessoas que você conhece e que ainda não foram reconciliadas com Deus e por Deus. E a menos que essas pessoas experimentem reconciliação com Deus, elas morrerão nos seus pecados. Elas morrerão nessa condição de ter a sua mente em inimizade com relação a Deus. Na semana passada nós afirmamos, pela força enfática do versículo 20, que em seu Filho, Deus já reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Isso aparece também em 2 Coríntios capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. Aqui Paulo fala de uma realidade já conquistada, de uma realidade já atingida. Já foi reconciliado. A reconciliação já foi consumada. Mas por que essa reconciliação universal, ela não se mostra no mundo? Por que a maioria das pessoas que você conhece ainda são inimigas de Deus? Como é possível que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e você conheça, a maioria das pessoas que você conhece ainda são inimigas de Deus, não foram reconciliadas com Deus? Como é possível que por Ele, como diz o versículo 20, feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, como é possível que o versículo 20 seja verdade e ainda assim a maioria das pessoas que você conhece não foram reconciliadas com Deus? Por que essa reconciliação não se mostra visível, não se mostra palpável a nós? E a resposta é simples. A resposta é a seguinte: Deus estabeleceu a paz. Deus estabeleceu a reconciliação entre si mesmo e os pecadores que eram inimigos seus. Mas essa paz e essa reconciliação, embora já consumados por Jesus na cruz, elas se tornam efetivas na vida individual das pessoas a partir de determinadas condições que o próprio Deus estabeleceu. E como Paulo está usando aqui o conceito de inimizade, e como anteriormente no versículo 20 Paulo falou de Deus estabelecendo a paz, nós podemos dizer que existe uma guerra deflagrada entre a humanidade e Deus. Uma guerra que não foi deflagrada por Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo dias de conflitos lá na Europa, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Quem foi que deflagrou o conflito? Foi o Putin, né? Foi o Putin que invadiu a Ucrânia. Não foi Deus que deflagrou o conflito entre Ele mesmo e a humanidade. Não, foi a humanidade que iniciou essa guerra. Eu pensei que alguém ia falar, eu vi um... Assim, eu pensei que alguém ia falar. E como todo conflito, e como toda guerra,
o fim só chega quando o lado perdedor aceita as condições de paz e reconciliação determinadas pelo lado vencedor. Toda guerra termina dessa forma. Todo conflito armado termina dessa forma. Com o lado perdedor se rendendo àquilo que o lado ganhador, aquilo que o lado vencedor estabelece. Agora, quem vocês acham que é o lado vencedor na guerra deflagrada pela humanidade contra Deus? Deus é o vencedor. Deus é o vencedor dessa guerra. E a vitória de Deus foi alcançada por Jesus durante a sua vida nesse mundo. Na sua morte, ressurreição e na sua subida aos céus. Isso quer dizer que é Deus e somente Ele que tem o direito de determinar as condições de paz. É Deus e somente Ele que tem a prerrogativa de determinar as condições de reconciliação para a humanidade pecadora derrotada. E essas condições de paz e reconciliação, elas foram explicitadas primeiro por João Batista e depois por Jesus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías diz: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento, e não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele traz a sua mão a pá e limpará a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga. Isso aqui é Mateus 3, versículos 1 até o 12. Por que João Batista conclamou o povo para que eles se arrependessem e produzissem obras dignas do arrependimento? Obras próprias de alguém que de fato se arrependeu. Por que ele faz isso? Porque o reino dos céus havia chegado. Ou ainda, para usar a linguagem de Paulo aqui em Colossenses, porque o reino do Filho do amor de Deus havia chegado. É por isso que ele conclamava as pessoas ao arrependimento. Porque até então, aquelas pessoas que pertenciam ao povo de Deus eram inimigas de Deus. A mente daquelas pessoas era uma mente que se colocava contra Deus. Seriam aceitos apenas como cidadãos do reino dos céus, como cidadãos do reino do Filho de Deus, apenas aquelas pessoas que mudassem a sua forma de pensar. Porque esse é o significado da palavra arrependimento no grego. Tanto o verbo metanoel, arrepender-se, como o substantivo metanoia, arrependimento, tanto um como o outro apontam para a mudança da forma de pensar, para a mudança na forma de sentir, de raciocinar, de querer, de desejar.
Ou seja, ao convocar o povo para o arrependimento, porque o reino dos céus já havia chegado, João Batista estava convocando o povo para que eles deixassem de ser inimigos de Deus na sua mente. Para que eles abandonassem a sua cosmovisão inimiga de Deus e contrária a Deus. Para que eles passassem a pensar, sentir, querer e desejar e raciocinar segundo a cosmovisão revelada por Deus na sua palavra. E segundo João, qual era a prova de que as pessoas de fato haviam aceitado as condições de paz estabelecidas por Deus? Qual era a prova de que as pessoas de fato haviam mudado a sua mente, de que as pessoas haviam mudado a sua forma de pensar, sentir e querer? A prova, segundo João, era o fruto digno do arrependimento, ou seja, as obras que demonstravam que de fato a pessoa havia mudado de ideia, que a mente da pessoa havia sido mudada, havia sido alterada, segundo a vontade de Deus. Aqueles que de fato se arrependeram, aqueles que de fato mudaram a sua mente, que antes, sendo inimigos de Deus na sua mente, agora se tornaram amigos de Deus. Aqueles que adotaram a cosmovisão da palavra de Deus e passaram a pensar em concordância com a palavra de Deus, essas pessoas demonstram a veracidade do seu arrependimento pelas suas obras. E então, depois que João Batista foi preso por Herodes, Jesus assumiu a pregação de João. E Jesus acrescentou ao arrependimento a fé no Evangelho. Né? Completou-se o tempo, Jesus disse lá em Marcos 1,15, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas são as condições de paz e reconciliação estabelecidas por Deus, que foram explicitadas por João Batista e pelo próprio Jesus. A mudança na forma de pensar, essa mudança de mente, a fé no Evangelho e as obras que demonstram a veracidade tanto do arrependimento quanto da própria fé. E nesse ponto, nós deveríamos mostrar como ambos, tanto o arrependimento quanto a fé, são dons de Deus, como também são responsabilidades que Deus impôs sobre cada pessoa. O arrependimento e a fé em Deus são dons de Deus, porque é prerrogativa de Deus conceder ou não às pessoas a fé e o arrependimento. Isso aparece lá em Efésios 2, por exemplo. A fé como um dom de Deus. Em outro lugar, o arrependimento aparece como sendo prerrogativa de Deus. É Deus que concede o arrependimento, é Deus que concede a fé. Mas nós não vamos tratar disso agora. Nós não vamos tratar da prerrogativa de Deus em conceder a fé e o arrependimento. Hoje, nós vamos tratar apenas da fé e do arrependimento como obrigações que Deus impõe sobre todas as pessoas. Porque ainda que Deus não conceda o arrependimento e a fé a uma ou mais pessoas, ainda assim é responsabilidade delas se arrependerem e crerem no Evangelho. Mesmo que Deus não conceda, permanece a responsabilidade. Porque permanece como realidade indisputável e indiscutível aquilo que Paulo pregou aos atenienses antes de ter sido interrompido por eles. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares o quê? Que se arrependam. Quer dizer,
Paulo, lá em Romanos, diz que é a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Quer dizer, o mesmo Paulo que pregou aqui, escreveu em Romanos, dizendo que o arrependimento é um dom de Deus, é algo que Deus concede às pessoas. O mesmo Paulo que fez essa pregação lá em Atenas, escreveu Efésios 2, no qual ele diz que a fé é um dom de Deus. Então, ainda que Deus não conceda a fé e não conceda arrependimento, permanece a responsabilidade que as pessoas têm, que o próprio Deus impôs sobre elas, que elas se arrependam e creiam. Deus agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu para esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. A fé no Evangelho e a mudança na forma de pensar, que antes era inimiga de Deus e agora concorda com Deus, e então a consequente obediência à palavra de Deus, tudo isso faz parte das condições que Deus estabeleceu para que as pessoas experimentem nas suas vidas a paz e a reconciliação que Jesus conquistou na sua cruz. Se você já creu no Evangelho, e se você já não é mais inimigo de Deus na forma em que você pensa, fala e age, você agora mesmo está num estado de graça. Você está num estado de paz e reconciliação de Deus. E agora mesmo você experimenta os benefícios dessa paz e dessa reconciliação. Mas se você ainda não creu no Evangelho e ainda não mudou a sua forma de pensar, falar e agir, ou se você percebe que apesar daquilo que diz, apesar de ter aparentemente crido em Jesus e se arrependido dos seus pecados, você percebe de fato que está numa posição ainda de inimizade contra Deus, numa posição de guerra contra Deus, o que você está esperando? Rogue ao Espírito Santo para que ele te capacite a verdadeiramente crer no Evangelho e a mudar a sua forma de pensar, e então, num ato de fé, faça tudo o que estiver ao teu alcance para, de fato, mudar a mente e crer no Evangelho. E com certeza Deus não desprezará aqueles que se humilham diante dele. Aqueles que dizem, eu quero crer e eu quero me arrepender, e ainda assim percebem a sua incapacidade para todas essas coisas. Todos aqueles que se aproximam de Deus com humildade, com o coração contrito, a esses Deus não despreza. Agora, aqueles que dizem a Deus, seu arrependimento e a fé são dons do Senhor, e o Senhor não me deu? Não é minha culpa, então. Quem diz isso para Deus é rejeitado por Deus. Em Jesus nós enxergamos Deus, e era assim que Jesus agia. Para todos os pecadores que se aproximavam de Jesus, Jesus demonstrava compaixão, com uma única exceção: os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles iam de forma hipócrita, eles iam de forma arrogante. Eles eram pecadores, mas eles iam como se eles fossem melhores do que os demais. E é por isso que Jesus sempre rejeitava eles. O único fariseu que Jesus conversou em bons termos foi o Nicodemos, lá em João 3. Né? Porque Nicodemos, ainda que tivesse vindo a Jesus com ideias erradas, porque Jesus disse para ele, tu és mestre de Israel e tu não entende isso, não é? Ainda que ele tivesse vindo a Jesus com ideias erradas, ainda assim ele veio diante de Jesus com humildade, ele veio para tentar entender o que estava acontecendo. Né? Por isso que ele começa a conversar com Jesus, olha, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Quer dizer, ele não veio de forma arrogante, pensando, eu vou demonstrar que Jesus é um falso. Não, ele veio tentar entender. Ele quer dizer, para ele, segundo ele entendia, era impossível que Deus não estivesse com Jesus. Mas ainda assim ele não conseguia entender o porquê. Então, ele veio humildemente diante de Jesus para conversar com Jesus e Jesus recebeu ele. Jesus conversou com ele. E é através da conversa de Jesus com Nicodemos que talvez a gente tenha o versículo mais conhecido de todos, né? João 3,16. Deus não despreza aqueles que se aproximam dele de forma humilde. Se você se aproximar assim de Deus, certamente você receberá dele graça e poder. E então você experimentará e vivenciará a paz e a reconciliação que Jesus conquistou para todas as coisas, sejam as coisas terrenas ou celestes, pelo sangue que ele derramou na cruz. Os colossenses, outrora inimigos de Deus nos seus pensamentos, palavras e ações, agora eles foram reconciliados e pacificados com Deus, assim como nós também. Né? Finalzinho do versículo 21. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Nós estamos falando bastante acerca da pacificação e da reconciliação com Deus, mas nós ainda não definimos esses termos. Né? Na semana passada, nós vimos que ao reconciliar consigo mesmo todas as coisas pelo sangue do seu Filho, Deus estava restaurando a prévia relação harmoniosa que havia entre ele e a criação. Porque esse é o sentido de reconciliar. É a restauração da relação prévia que havia de harmonia entre uma parte e a outra. Você se lembra que nós aprendemos que, como agente de Deus na criação, todas as coisas foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. No entanto, o pecado de Adão colocou toda a humanidade numa posição de inimizade e de guerra contra Deus. Ou seja, a relação harmoniosa que um dia existiu, a partir do pecado de Adão, não existia mais. Havia uma relação, mas não era uma relação harmoniosa, era uma relação de inimizade, era uma relação conflituosa, de guerra. No entanto, a maldição que Deus lançou sobre a criação, ela foi desviada e ela foi colocada sobre Jesus quando Jesus foi pendurado naquela cruz, e quando ele morreu naquela cruz. De modo que aquela relação harmoniosa entre Deus e a criação, que havia no princípio, e que foi destruída pelo pecado, agora em Jesus, a harmonia foi restaurada. Todas as coisas foram reconciliadas. A relação harmoniosa foi restaurada. Existe harmonia novamente entre Deus e a criação. Em Jesus, Deus pôs um fim entre a guerra deflagrada pela humanidade quando Adão pecou. E esse é exatamente o significado da expressão estabelecer a paz, o versículo 20. Estabelecer a paz é a cessação de todos os conflitos, é o final de todos os conflitos. Nos meses anteriores à deflagração da Primeira Guerra Mundial, já se sabia que haveria uma guerra mundial. Já se sabia. Né? Por causa das relações conflituosas entre as várias nações ali na Europa, já se sabia que mais cedo ou mais tarde haveria uma guerra. E o que se dizia na época é que aquela guerra seria a guerra que acabaria todas as guerras. A guerra para acabar todas as guerras. A última guerra que aconteceria no mundo. O último conflito que aconteceria no mundo. A partir daquele conflito, seria estabelecida uma paz que reinaria para sempre. Tanto é que, naquela época, eles falavam da Grande Guerra.
Mas a partir do momento em que a Grande Guerra passou a ser chamada Primeira Guerra Mundial, se percebeu que não se estabelece paz por meio da guerra. Os conflitos não são cessados por meio de um novo conflito. Há pessoas que acreditam que o Putin, inclusive, vai usar ogivas atômicas lá na Ucrânia, né? Porque, segundo certas fontes, a Rússia está quase sem dinheiro, né? Por causa das sanções econômicas que os outros países imporam sobre ela. E vai ficar chato para o Putin perder a guerra, né? Ficar chato para tu começar a guerra e tu perder a própria guerra que tu começou. E se isso acontecer, provavelmente vai acontecer uma nova guerra mundial, né? Porque é impossível que sejam explodidas bombas nucleares num país e outros países não entrem no conflito. E se de fato ocorrer uma terceira guerra mundial, essa terceira guerra mundial não será a guerra para acabar todas as guerras. Da mesma forma que a primeira guerra mundial não foi a guerra para acabar todas as guerras. Os conflitos, eles só chegam ao seu final por meio de Jesus. Ao destruir a maldição e o próprio pecado na cruz, Deus pôs um fim às hostilidades que haviam entre Ele mesmo e a criação. Hostilidades essas iniciadas não por Deus, mas pela própria criação. E como nós vimos antes, embora a pacificação e a reconciliação já tenham sido alcançados, elas só são vivenciadas e experimentadas quando as pessoas, de fato, aceitam as condições de rendição estabelecidas por Deus. Agora, o lugar onde Deus pacificou e reconciliou a criação consigo mesmo é o corpo físico de Jesus. Esse é o lugar. Agora, contudo, finalzinho do versículo 21, agora, contudo, você conciliou aonde? Você conciliou no corpo da sua carne. Corpo da sua carne aqui é simplesmente uma forma de falar do corpo físico de Jesus. O corpo de carne de Jesus. O corpo físico de Jesus é o lugar no qual Deus reconciliou e pacificou consigo mesmo toda a criação. Aquele corpo físico de Jesus que foi surrado, que foi açoitado e então experimentou a morte na cruz, aquele corpo físico é o lugar no qual Deus reconciliou e pacificou consigo mesmo toda a criação. Agora, por que Paulo faz questão de ressaltar o corpo físico de Jesus aqui? Por que ele faz isso? Por dois motivos, provavelmente. O primeiro motivo é que no versículo 18, Paulo já havia falado do corpo de Jesus. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Só que vocês percebem que corpo aqui não está se referindo ao corpo físico de Jesus. Corpo aqui é a igreja, é aquilo que a teologia chama de o corpo místico de Cristo. Há o corpo físico de Cristo, o seu corpo de carne e osso que tem sangue e cujo corpo derramou o sangue na cruz. E ao corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é a igreja. O corpo místico de Cristo aponta para várias realidades espirituais, dentre elas a união espiritual e vital, a união de vida que existe entre Jesus e a igreja. Porque se alguém separasse o meu corpo da minha cabeça, vocês acham que o meu corpo permaneceria vivo? Não, né? Ele morreria. A minha cabeça também morreria, né? Jesus ser o cabeça da igreja mostra essa união espiritual e vital, união de vida entre Jesus e a igreja. Se por algum motivo Jesus for separado da igreja,
a igreja morre. A igreja perde a sua vitalidade espiritual, a sua vida espiritual. A gente também pode dizer que, sendo o corpo místico de Cristo sobre a face da terra, a igreja deve continuar a missão de Jesus neste mundo. Porque a igreja é o corpo de Jesus, né? A igreja são as mãos de Jesus, são os pés de Jesus neste mundo. E qual é a missão iniciada por Jesus? A missão de pregar o evangelho a toda criatura debaixo dos céus. A missão de discipular as nações para que a pacificação e a reconciliação por ele conquistadas sejam vivenciadas e experimentadas cada vez mais em grande escala. Por isso é que, na última pregação, nós afirmamos que a restauração da velha criação na nova começa e termina com a igreja. Porque é através da igreja que essa reconciliação se mostra palpável de fato, à medida em que a igreja cumpre aquilo que Jesus ordenou. À medida em que a igreja continua a missão iniciada por Jesus. Esse é o sentido da igreja ser o corpo de Cristo no versículo 18. Mas no versículo 22, para não causar um mal entendimento aqui, um mal entendido, Paulo especifica. Eu não estou falando do corpo místico. Se Paulo simplesmente dissesse que agora com todos você reconciliou no corpo, os colossenses poderiam pensar, não, aqui Paulo está falando como lá a igreja é o corpo, aqui também corpo é a igreja. A igreja é o lugar onde ocorre a reconciliação. Paulo diz, não é no corpo de carne, no corpo físico de Jesus. Essa é uma provável razão pela qual Paulo especifica aqui. Uma outra provável razão é a seguinte. Vocês se lembram que na semana passada nós discutimos o dualismo gnóstico? Né? O gnosticismo, ou as várias formas de gnosticismo que surgiram no século II da nossa era, esse gnosticismo ele criou uma dicotomia entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, entre aquilo que é material, físico, e aquilo que é espiritual. Essas formas de gnosticismo, elas se tornaram concretas apenas no segundo século, mas elas já estavam presentes em forma embrionária no primeiro século. Mesmo enquanto os apóstolos estavam vivos. E a gente percebe isso, por exemplo, na primeira epístola de João. Quando João escreve que o anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Ou seja, o anticristo é aquele que nega que Jesus veio a este mundo com um corpo físico. Porque, para as pessoas às quais João estava escrevendo, esse proto-gnosticismo já havia chegado ali. E a igreja estava sendo influenciada por esse pensamento gnóstico, por esse pensamento docético, de que Jesus tinha apenas a aparência de um corpo humano, mas Jesus não tinha um corpo humano de fato. O problema é que se Jesus não tinha um corpo humano, de fato, Jesus não era humano. Né? Não existem seres humanos sem um corpo humano. E se Jesus não era humano, ele não pode ser o salvador do mundo. Ele não pode ser o salvador da humanidade. Ele não pode ser o representante entre Deus e a humanidade, porque apenas um homem pode representar a humanidade diante de Deus. Então, por isso, João é bem categórico. O anticristo é aquele que nega que Jesus veio a este mundo com um corpo físico. Esse proto-gnosticismo que já havia no século I, ele também havia influenciado a heresia que estava invadindo a igreja de Colossos.
Talvez seja por isso que Paulo faz questão de, no versículo 20, afirmar que a reconciliação ocorreu pelo sangue. O sangue derramado na cruz. Porque um espírito não tem sangue. Né? Um espírito não sangra. Mas um homem sangra. E talvez por isso, no versículo 22, Paulo fala no corpo da carne de Jesus, no corpo físico de Jesus. O objetivo, agora sim nós vamos chegar no objetivo, né? O objetivo de Deus ao reconciliar todas as coisas, e especialmente reconciliar consigo mesmo os colossenses e a nós também, é para que todos, tanto eles quanto nós, sejamos apresentados por Deus a Ele mesmo, na condição de pessoas santas, irrepreensíveis e inculpáveis. Santo descreve a pessoa que, além de estar isenta de pecado, foi também separada para o uso de Deus, para o serviço a Deus. Então, quando Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, Deus não está falando apenas de estar isento de pecado. Não, Deus está falando, eu quero que vocês estejam isentos de pecado e eu quero que vocês sejam separados para o meu uso, para o meu serviço. Eu quero usar vocês. Sede santos, porque eu sou santo. Inculpável descreve a pessoa que não tem defeito. A pessoa que não tem nenhum defeito moral ou defeito espiritual. Que não tem nenhuma culpa. A pessoa que é inocente. Já irrepreensível é a pessoa que, por não ter culpa alguma, a pessoa que, por ser inocente, ela não é passível de ser repreendida. Não há nada na vida dela que possa levar alguém a repreendê-la. Não há nada na vida dela que leve Deus a repreendê-la. Ela é irrepreensível. Sendo este o objetivo de Deus, ao nos reconciliar com Ele mesmo, nós não devemos nos atrever a nos afastar desse objetivo. Nós não devemos nos atrever a, tendo sido reconciliados com Deus, nos recusarmos a viver uma vida santa, inculpável e irrepreensível, porque se nós nos atrevermos a isso, nós estamos nos colocando contra o objetivo de Deus. Nós estamos nos interpondo entre Deus e o seu objetivo. E Deus vai ficar muito mais do que chateado conosco se nós fizermos isso. Nós devemos lutar para viver neste mundo de forma santa, inculpável e irrepreensível. Mas como é que nós faremos isso? Como é que nós vamos atingir esse objetivo? O segredo para atingirmos esse objetivo está em alimentarmos as nossas mentes, alimentarmos os nossos corações com a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem. O homem viverá de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Se as obras malignas dos incrédulos são governadas pela sua mente, que é inimiga de Deus, da mesma forma as nossas obras, as nossas boas obras, elas também são governadas pela nossa mente. Só que se nós não alimentarmos a nossa mente com aquilo que nós devemos fazer, nós nunca faremos aquilo que devemos fazer. Quando o Espírito Santo opera em nós, a regeneração, o novo nascimento, ele muda o nosso interior, de modo que, como Paulo escreveu aos Coríntios,
nós temos a mente de Cristo. No entanto, com isso, Paulo não quer dizer que todo o conteúdo bíblico, toda a palavra de Deus, de alguma forma, foi transferida para as nossas mentes, tal qual nós baixamos um arquivo da internet para o celular ou para o computador. Quando Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, não houve um download do divino, de Deus, de toda a palavra dele para a nossa mente. Não é assim que funciona. Quando o Espírito Santo transformou os nossos corações, o que ocorreu foi que ele mudou as nossas afeições, de modo que nós passamos a amar aquilo que Deus ama e passamos a odiar aquilo que Deus odeia. Mas, além dessa transformação, é necessário que nós, de fato, saibamos aquilo que Deus ama e saibamos aquilo que Deus odeia. As nossas afeições internas foram mudadas, mas é necessário que essas afeições, elas recebam informação da palavra de Deus. Porque, do contrário, eu até vou amar aquilo que Deus ama. O problema é que eu não sei aquilo que Deus ama. Eu até vou odiar aquilo que Deus odeia, mas eu não sei aquilo que Deus odeia. O que na prática não funciona, né? Porque como eu vou amar aquilo que Deus ama se eu não sei aquilo que Deus ama? Como eu vou odiar aquilo que Deus odeia se eu não sei aquilo que Deus odeia? Isso só nos é revelado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. É a palavra de Deus que nos ensina como viveremos de modo santo, inculpável e irrepreensível. Se nós abdicarmos do estudo da palavra de Deus, invariavelmente nós vamos nos afastar do propósito para o qual Deus nos reconciliou consigo mesmo. Não tem como. Se nós abdicarmos do estudo da palavra de Deus, nós vamos nos afastar. Porque é a palavra de Deus que informa e forma e reforma a nossa mente. E associada à palavra de Deus está a oração. Porque se eu desprezo a comunhão com Deus, eu não vou ter junto de mim a companhia do Espírito Santo para iluminar a minha mente, para que eu entenda e saiba aplicar a palavra de Deus. E tampouco eu terei o poder do Espírito Santo para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus me ordena. Não se afaste do objetivo para o qual Deus te reconciliou. O objetivo de que você seja apresentado diante dele santo e culpável e irrepreensível. E você fará isso de duas formas: apegando-se à palavra de Deus e apegando-se à oração. E fazendo isso, você também não se afastará da esperança que Deus te deu no Evangelho, o que realmente constitui a aplicação prática de Paulo aqui. Porque para Paulo, a forma como a gente não se afasta do objetivo de Deus na reconciliação é não se afastando da promessa do Evangelho. Melhor, da esperança que Deus nos dá no Evangelho. O versículo 23, ele começa de uma forma curiosa. Né? Ele começa, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Ou seja, o propósito de Deus de nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ele só vai ser concretizado se, na verdade, permanecermos fundados, arraigados, se permanecermos alicerçados e firmes na fé. Porque, do contrário, se não perseverarmos na fé, se não perseverarmos crendo no Evangelho, esse objetivo será interrompido, será abortado. É necessário que você persevere na fé até o final. É necessário que você persevere crendo até o final.
É necessário que você permaneça firme na fundação, no alicerce, que é Jesus, que são as palavras de Jesus. Lá em Mateus 7, Jesus diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. Na segunda pregação que nós fizemos em Colossenses, nós ressaltamos aquilo que está no versículo 11. O poder de Deus e a força da sua glória que opera em nós a perseverança e a longanimidade. E por que eu lembro disso agora? Porque é necessário que nós perseveremos na fé. É necessário que nós perseveremos crendo. E se nós precisamos perseverar, nós precisamos do poder de Deus, da força da glória de Deus, gerando em nós essa perseverança. E como nós vimos naquela pregação, o poder de Deus e a força da sua glória se manifestam a favor de quem? Se manifestam a favor daqueles que, tendo crido no Evangelho, mostram os frutos do Evangelho através da sua obediência. Não permita que nada, nem ninguém, te remova do alicerce e da firmeza espiritual que você tem em Jesus. Não permita que nenhum engano, não permita que nenhuma circunstância adversa te afaste do Evangelho e da esperança que está fundamentada no Evangelho. E que esperança é essa? A esperança de que todas as promessas que existem da parte de Deus são sim para aqueles que foram reconciliados por Deus em Jesus. A esperança de que todos os sofrimentos deste mundo não se podem comparar com a glória que em nós será revelada. A esperança de que, embora este mundo pareça cada vez mais confuso e cada vez mais bagunçado, Deus nos promete este mundo inteiro, renovado pela sua luz, como herança e porção. E a esperança do Evangelho não é como as nossas esperanças humanas. Porque quando nós falamos de esperança, a nossa esperança não passa de um desejo. Alguém fala, eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Quando a pessoa diz isso, ela simplesmente está dizendo, eu gostaria muito que isso acontecesse. É um desejo. Mas um desejo não tem cumprimento certo, né? As pessoas desejam tantas coisas que nunca, de fato, acontecem. Mas a esperança do Evangelho é uma esperança certa, porque ela está reservada nos céus para nós, como diz o versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, Paulo escreveu. É uma esperança certa porque ela está reservada, ela está guardada nos céus para nós, não no sentido que ela só se tornará palpável para nós na eternidade. Não é esse o sentido. O sentido dessa esperança reservada, guardada nos céus, é que a esperança do Evangelho, a esperança fundamentada no Evangelho, é uma esperança certa, porque ela está debaixo dos cuidados de Deus. E ninguém pode frustrar. Ninguém pode frustrá-la. Ninguém pode acabar com aquela esperança, porque ela está nos céus. Ela está debaixo do controle de Deus. Mas essa esperança, ela pertence apenas àqueles que não se afastam do Evangelho. Apenas àqueles que não são removidos do alicerce e da firmeza de Jesus. Uma vez que essa esperança está fundamentada no próprio Evangelho. É impossível que alguém tenha a esperança do Evangelho tendo se afastado do Evangelho.
É por isso que Paulo qualifica o evangelho aqui para os colossenses de 3 formas. Eles não deveriam se afastar do evangelho que eles ouviram de Epáfras. Eles não deveriam se afastar do evangelho que foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus. Eles não deveriam se afastar do evangelho do qual Paulo foi feito ministro. Aqui Paulo está mostrando aos colossenses que se eles derem ouvidos à heresia que estava invadindo a igreja deles, eles sofreriam consequências trágicas. Porque eles estariam abandonando aquilo que eles ouviram a favor da heresia. Eles estariam abandonando o evangelho que foi pregado a toda criatura que é debaixo dos céus a favor daquela heresia. Eles estariam abandonando o evangelho do qual Paulo foi feito ministro a favor daquela heresia. A primeira consequência trágica é que se eles se afastassem do evangelho que ouviram de Epáfras, se eles se afastassem do evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, se eles se afastassem do evangelho do qual Paulo foi feito ministro, eles estariam se afastando da esperança fundamentada no evangelho. E então, necessariamente, eles se afastariam do objetivo para o qual Deus os reconciliou. O objetivo de serem santos, inculpáveis e irrepreensíveis. As consequências também serão trágicas para você, caso você se afaste do evangelho que te reconciliou com Deus. Julgue todas as coisas, não pela popularidade que essas coisas têm entre as igrejas. Julgue todas as coisas, não pela forma como elas te fazem sentir. Julgue todas as coisas pela Escritura devida e corretamente interpretada. E jogue fora tudo aquilo que contraria a Escritura. Não se deixe levar nem por sonhos, nem por revelações e nem por profecias. Com isso eu estou negando que Deus fale através de sonhos, visões e profecias? Não, eu não estou negando. Mas não é nisso que você deve fundamentar a sua vida. A tua fé não deve estar fundamentada nisso. Porque sonho, visão, profecia, embora não sejam coisas muito boas, não constituem um alicerce firme o suficiente para que você consiga permanecer firme até o final. Agindo dessa forma, você estará garantindo que jamais se afastará da esperança que Deus te dá no Evangelho, nem do objetivo para o qual Deus te reconciliou. Agora, vocês devem ter notado que tem algo estranho aqui no versículo 23, né? Paulo fala do Evangelho que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. E Paulo fala disso como se fosse já algo consumado. Paulo fala como se o evangelho já foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. A forma como Paulo fala aqui é como se a grande comissão já tivesse sido cumprida. A igreja foi por todo mundo, a igreja discipulou as nações,
A igreja batizou as nações e ensinou as nações a obedecerem Jesus. O evangelho foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu. É um tanto quanto estranho, porque a gente sabe que isso não é exatamente verdade, né? Por que Paulo se expressa dessa forma? Paulo fala da pregação do evangelho a todo mundo como um fato consumado, exatamente por causa da confiança que ele tinha de que a grande comissão seria efetivamente cumprida pela igreja. Ele se refere a algo no passado que ainda está no futuro. E ele se refere como estando no passado exatamente porque ele tem a confiança de que, de fato, a grande comissão será cumprida e será bem-sucedida. É por isso que, já no versículo 6, ele se expressa de acordo com essa esperança. Ele fala, no final do versículo 5, acerca da verdade do Evangelho, né? Daí no versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. O Evangelho, diz Paulo, já na sua época, estava em todo o mundo e já vai frutificando e crescendo em todo o mundo. Aqui Paulo já demonstra essa sua confiança de que a grande comissão de fato será cumprida e será bem-sucedida. Essa certeza de Paulo demonstra que aquilo que ele escreveu em Filipenses não era apenas um desejo seu, mas de fato seria algo que um dia na história viria a se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A certeza de Paulo aqui no versículo 6, ele usa, na nossa tradução aqui não aparece crescer, né? Mas no grego aparece crescer. Aqui aparece frutificar e também deveria aparecer crescer. Essas duas palavras, crescer e frutificar, elas nos lembram aquilo que Deus disse a Adão. Crescei e multiplicai-vos. Crescei e frutificai. Deus disse isso ao primeiro Adão. E Deus também disse isso ao segundo Adão. Agora chegou a vez da nova humanidade em Cristo crescer e se multiplicar por toda a terra. Chegou a hora da nova humanidade em Cristo avançar sobre todas as nações, pregando a paz, pregando a reconciliação, pregando o Evangelho, até que não haja mais lugar para o domínio das trevas satânicas. É assim que o Brasil será do Senhor Jesus. À medida em que a igreja planta as sementes do Evangelho, o Evangelho começa a frutificar e a crescer no Brasil. É assim que você vai contribuir com o avanço do reino de Deus. É assim que você vai contribuir para que aquela reconciliação e pacificação conquistadas por Jesus se mostrem de forma palpável neste mundo. Como João Batista e Jesus, pregue a todas as pessoas que você conhece que elas devem mudar a sua mente.
Elas devem mudar a forma que elas pensam, elas devem mudar a forma como elas raciocinam, como elas reagem ao mundo, como elas sentem. Elas devem mudar a forma como elas desejam e como elas fazem, com a vontade delas, né? Elas devem mudar todas essas coisas. Pregue a elas que elas devem se arrepender. Metanoia. Mudar de mente. Diga para elas que elas são inimigas de Deus na mente, nos pensamentos, no coração, e que elas devem mudar a mente delas. Que elas devem abandonar a cosmovisão do domínio que pertence às trevas satânicas e a adotar a cosmovisão revelada na palavra de Deus. Espalhe por todo o mundo a semente do Evangelho para que ele frutifique e cresça por onde quer que você passe. Porque dessa forma também você está garantindo que você não se afastará nem do Evangelho e nem do objetivo para o qual Deus te reconciliou. Porque ao pregar o Evangelho, o próprio Evangelho frutifica em você. O próprio Evangelho traz frutos em você. O Evangelho não apenas frutifica naqueles que você alcança, ele também frutifica em você. Não te interponha entre Deus e o objetivo para o qual Deus te reconciliou com Ele. Não te afaste do objetivo de Deus. De te apresentar santo, inculpável e irrepreensível. Não te afaste do objetivo para o qual Deus te reconciliou consigo mesmo. Não te afaste da esperança que Deus te deu no Evangelho. Amém.